muito bom dia, mais uma linda semana e nós estamos juntos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com o coração disposto para entregar mais uma semana nas mãos do Senhor. E às vezes pode parecer até um pouco pretensioso da nossa parte, eu vou entregar, mas a relação que nós temos com o Pai é uma relação de intimidade, uma relação entre pai e filho, onde com muito amor eu coloco tudo nas mãos dele, porque eu sei que ele tem o melhor, não importa a circunstância. Por isso que essa semana seja uma semana que você possa devotar toda a sua vida, os teus sonhos, os teus projetos, todas as coisas nas mãos do Senhor, porque nós podemos ter muitas direções, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha só, hoje eu vou ter uma entrevista muito especial, um bate-papo com a pastora Ana Lúcia, lá da cidade de Oslo, na Noruega. Ela vai contar um pouquinho para nós aquilo que Deus tem feito naquele lugar, o desafio de você ir para um outro país, entender o seu chamado. É por isso que hoje o Senhor vai trazer um pouquinho mais a nós, através desse relato tão especial da pastora Ana Lúcia. Quero deixar para você os nossos canais de comunicação, nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Quer compartilhar os nossos vídeos, nossas palavras, nossas fotos? Entra aí, facebook.com/programa Devocional Intimidade. E também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Convido você para ficar com a gente, para ouvir esse relato especial e encher o coração do amor e da esperança do nosso Deus. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Querida pastora Ana Lúcia, que prazer receber você aqui. O prazer é meu, Mônica, de estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando o que Deus tem feito, né? É tão bom a gente conhecer histórias inspiradoras de pessoas que entendem o ID, o chamado, porque quando Deus diz assim, ó, vinde até mim e depois ide, proclamai o evangelho a todas as nações, isso é para todos nós, né? Verdade. Isso já está no nosso gene espiritual, nós temos, seja no Brasil, seja na Noruega, seja onde for, seja no lado da minha casa, dentro de mim eu tenho uma chamada que se diz, ide, vai, fala do meu amor às pessoas através da sua vida. E esse foi o seu chamado. Deus fez algo na sua vida, né? E já são 12 anos que você está na Noruega. Isso. Mas como é que aconteceu isso? Contextualiza a gente. Então, é o ID. É como você falou, de estarmos preparados para o ID de Deus. Mas o meu chamado, na verdade, foi para o Senhor, porque eu não sabia que ia ficar na Noruega, né? Eu fui para a Noruega há 12 anos atrás e disse à minha família, daqui a 3 meses... Você é do estado de? Recife. De Recife, gente. Nordestina, imagina lá nordestina, indo lá para a Noruega. Olha só, gente. O extremo, né? Um lugar tão quente para um lugar tão frio. E bota frio nisso, né? Com certeza. Então, eu falei para minha família que eu iria voltar dentro de 3 meses e fiquei lá, fazem 12 anos que eu estou lá na Noruega. Quando eu cheguei na Noruega, para minha surpresa, não havia nenhum trabalho evangelístico, nem da língua portuguesa, né? Porque tem vários países que falam o idioma português. Portugal, na Europa, como a África, muitos países, e o Brasil. Só que eu encontrava os brasileiros que conhecia o espiritismo já lá, a Umbanda, tinha pagode, tinha tudo que os brasileiros tinham levado para lá. Infelizmente, encontrei vários missionários desviados. Olha pessoas só, que tinham ido para lá, inclusive, fazer a obra, estavam desviados. Olha só que loucura. E foi por isso que eu fui ficando naquele lugar. Deus te levou para um desafio muito grande, né? E algo até que nós estávamos conversando né, em off, é a respeito de, muitas vezes nós olhamos para os países da Europa, né? Ah, são países emergentes, são países de primeiro mundo, são países com um capital muito grande, países que não têm crise. Mas, e espiritualmente? Na verdade, o contexto que você achou naquele lugar, quem sabe de miséria física, ele não tinha, mas uma miséria espiritual muito grande. É, uma decadência, porque a Europa
vários países, eles foram um país que enviaram vários missionários. O berço missionário para vários países. Berço da evangelização também, né? Isso. E o que acontece? Eles hoje são apóstatas. Então, a dificuldade é bem maior, é como um desviado, que nós sabemos que é difícil você evangelizar um desviado. Sim. Então, a Europa são povos, né, que estão desviados. Para você ter uma ideia, quando eu evangelizei na rua, um certo dia, uma norueguesa disse para mim, o que é que você está fazendo aqui? Olha Nós não precisamos, vai para a África. Então, muitos têm essa visão, tanto de dentro, os noruegueses, como pessoas de fora, igrejas, que acham que Noruega, por ser considerado o país mais rico do mundo, como a Europa, não precisa ser evangelizado. Infelizmente, alguns vão, porque a Europa já foi um país, um lugar onde vários foram para lá atrás do dinheiro. Foram lá implantar igrejas em lugares onde manava leite e mel. Hoje, pela dificuldade, vários estão voltando. Mas as almas estão lá. E nós estamos falando de reino, almas. O ide de Deus é pelas almas. Com certeza. Vários ministérios que eu já pedi ajuda, vem para cá, traz pessoas para trabalharem aqui. Não, aí é caro. Nós não temos como sustentar um obreiro aí, um missionário. E fica as almas perecendo. É mais fácil ir para a África, porque lá é bem mais barato, tem mais pessoas lá. Só que eu encontrei um ministério, que é o MEVAN, do pastor Luiz, onde ele tem a visão tanto da Europa como da África. Ele tem visto almas. Por isso que eu estou aqui, né? Eu vim para cá porque eu, ouvindo as pregações do pastor Luiz, eu vi nele um homem que tem uma visão que quebra fronteiras, né? Ele não tem fronteiras no coração. Ele visa almas, reinos. E eu estou aqui porque foi bem desgastante. O campo missionário é desgastante. E eu creio que num lugar onde a intelectualidade impera, né? É uma guerra de mentalidades, é uma guerra, a guerra intelectual, anelada guerra espiritual, ela traz um desgaste muito grande, porque algo que você falou que eu queria ressaltar, nós não precisamos de Deus. As pessoas às vezes condicionam a palavra de Deus ao quê? Ah, não, porque eu sou pobre, eu não tenho que comer, eu não tenho que vestir, aí eu preciso de Deus. Não. A miséria, o oco espiritual, o buraco negro dentro do coração das pessoas, ele é tão grande ao ponto de mensurar uma palavra como essa. Nós não precisamos de Deus. Então, se você fosse dimensionar hoje, qual dentro até da Europa, né? Porque eu creio que é um contexto meio que geral, espiritual. Qual hoje é a maior barreira para essa reevangelização? Porque eu não creio numa evangelização, mas numa reevangelização do lugar onde tudo começou, de certa forma. É o foco da necessidade espiritual. Não só espiritual, digo assim no geral, porque tem o budismo, tem outros meios onde eles podem buscar o espiritual. Estou falando da salvação, deles entenderem de onde vieram e para onde vão. Eles têm que entender isso. E aí só pelo poder de Deus mesmo. Aí sim, você tem que ir pelo poder de Deus. Não adianta você levar a comida que eles têm. Verdade. Eles são tão pobres que só têm dinheiro. Verdade, né? Então, eles ajudam outras nações necessitadas, mas eles são necessitados. Então tem que ter um olho espiritual mesmo, que vá além da fachada, que vá além do que se vê, do que se ouve. Um certo dia eu estava conversando com um norueguês e ele estava falando que ele era um homem bem-sucedido, que ele acreditava que nós somos da evolução, né? A teoria, porque não existe uma comprovação, a teoria da evolução. E eu deixei ele falar e ele se sentindo muito bem, né? E depois, olhando bem para os olhos dele, eu disse, e a tua alma? E a sede que você tem dentro de você que não sacia com o dinheiro, com o status que você tem, você viaja. E aí eu fui entrando e as lágrimas dele começou a escorrer e ele começou a dizer, o que é que você tem? O que é que você tem? E ele ficou inquieto. Tem que ser pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque eles te desafiam. E se você não a questão tiver da intelectualidade firme, que eu te falei, né?
Porque é como, o que que você tem para me dar que eu já não tenha, né? É aquela guerra. Aí eu me lembro do jovem rico. Ah, se você quer vir comigo, então você abandona tudo que você tem. E eu creio que é bem nesse contexto, né? Não, eu tenho algo que você não tem. E as pessoas sentem. Aí elas se deparam, eu acho que tão chocante quanto dizer que não precisa, nós não precisamos de Deus, ou nós não precisamos de igreja, nós não precisamos disso. Tão chocante quanto isso é ela se deparar que tendo tudo ela não tem nada. Exatamente. Eu creio que a reação das pessoas deve ser muito forte, né? E quando elas são impactadas por isso, então, Deus encontra um lugar onde possa habitar, né? É por aí. E os brasileiros também, né? Que estão lá, que a comunidade brasileira lá tem crescido pela fama da Noruega, ser um dos países mais ricos do mundo. E vem a decepção, porque também não é por aí. Claro, tem muitos brasileiros viajando para lugares, buscando suas melhoras, e não é no exterior. E aí eles se deparam com a decepção. E eu tenho encontrado muitos brasileiros que estão lá naquela nação, que precisa de ajuda, sabe, Mônica? Então, foi aí quando eu comecei meu trabalho. Foi visando não os noruegueses, os brasileiros. E através das brasileiras, que têm se transformado, seus esposos que são noruegueses, estão vendo o poder de Deus. Que já não acreditam mais em nada, como você falou. Eu tenho tudo. Mas Jesus entrou em casa através das esposas que são brasileiras. Os filhos estão se convertendo. Então, eles estão vendo a diferença neles dentro de casa. E a transformação no lar está fazendo uma grande diferença. E eu creio que também que é uma conversão muito convicta, porque as pessoas nesse nível não se convertem por necessidade. Isso. Se convertem por convicção. Isso. Porque algo chegou nelas e as mostrou que elas não estavam tão bem quanto imaginavam. Eu creio que seja muito forte, né? Eu até meio que viajei um pouquinho agora aqui, ó. Essa veio fresquinha do céu. Que nem diz o pastor. Sabe, porque você se depara, eu tenho tudo. Aí alguém vem ousadamente e te diz, não, você não tem tudo. Mas como eu não tenho tudo? E começa a te mostrar. Eu creio que você tenha vivido experiências muito fortes com essas pessoas, né? Nesse âmbito. Sim, tem. E o que eles têm que impera no país, que é a apostasia, né? Que é uma potestade assim fortíssima, é o que me faz estar sempre constante ali na presença do Senhor. Porque esse desafio que eles têm de que eu tenho tudo, não tenho nada, e que eu digo não tem sim, né? Essa potestade do país, que quando eu chego lá, eu estou ali vivendo aquela realidade deles, também vem me afrontar e dizer assim, ó, você não está com a bola toda. E aí, entendeu? Vem também me confrontar. Então, quando eu chego para um norueguês, ou para um brasileiro que está lá, ou alguém, e eu começo a falar aquilo dali, eu estou também ministrando para mim e para eles. Sim, Jesus Cristo é esperança. Jesus Cristo tem, e Ele dá o que ninguém mais pode dar. Ele dá a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E aí eu vou ministrando para mim mesmo, porque, como eu te falei, comecei algo só. E com quem eu vou compartilhar? Dividir a minha experiência espiritual, orar juntos, vamos lá orar, receber ministrações. Você veio desbravando, né? Porque você foi para ficar 3 meses e já são 12 anos. E no próximo bloco a gente vai ver algumas fotos muito interessantes de lá. Eu quero desafiar você a ficar aí com a gente, porque aí eu quero que você olhe e diga, será que realmente eu tenho fé? 30 segundinhos, a gente já volta.